notícia tem feito correr muita tinta nas últimas horas. Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, tem sido associado ao Manchester City. Para analisar toda esta situação, temos connosco o jornalista Pedro Filipe Maia. Pedro, para começar, a pergunta mais básica, digamos assim, Hugo Viana ainda não está confirmado no Manchester City, não é verdade? Sim, são rumores muito fortes de que estará para acontecer, ou que o acordo até já estará, talvez com um aperto de mão já selado, mas não foi confirmado nem pelo City, nem por Hugo Viana, nem pelo Sporting. Portanto, estamos a falar apenas de um rumor extremamente forte, muito plausível até, mas que não é oficial de ambas as partes, pelo menos à data e à hora que estamos a gravar esta edição do tema do dia. Portanto, estamos a falar apenas de um rumor e de uma suposição que se acredita, até por várias notícias que já saíram, que estará já praticamente fechado, mas não é oficializado e, portanto, estamos a falar ainda apenas de um rumor muito forte. Pedro, e pegando exatamente por aí, sendo certo que é um rumor e que nós próprios ainda não tivemos a confirmação, ainda não conseguimos confirmar até este momento a veracidade da situação, o timing em que toda esta situação surge e é tornada pública é bom para o Sporting ou aqui a meio da época pode criar alguns problemas? Olha, eu diria que o timing da notícia é mau, o timing do acordo a existir é bom. E passo a explicar. O timing da notícia é mau porque, obviamente, que já começaram a surgir as especulações dos adeptos, as especulações dos próprios meios de comunicação de o mais um, não é? Se o Viana sai para o City na próxima temporada, se Pep Guardiola termina contrato no final da temporada, Ruben Amorim é o grande sucessor de Pep Guardiola? É a questão. É plausível podermos dizer que poderá ser e por isso vai deixar muito aqui a sensação nos adeptos que é o fim de um ciclo, ainda não tendo sequer a temporada quase aquecido em Portugal. Portanto, o timing da notícia não é bom para esta especulação, para esta tensão, se calhar este rebuliço que se vai criar à volta da equipa do Sporting, não só o Ruben Amorim, como outros grandes ativos da equipa, como Gyökeres, como Hjulmand, como outros jogadores que poderão estar aqui mais perto de no futuro sair do Sporting e tendo como a primeira porta de entrada um Manchester City liderado por Hugo Viana nesta especulação gigante que se vai fazendo. Quando digo que o timing do acordo é bom, porque permite tanto o Manchester City como o Sporting prepararem a sucessão de um e de outro lado. Portanto, fala-se muito em Inglaterra de que Bergstein já queria sair há muito tempo, agora que confirmou em agosto que vai sair e que a estrutura acordou, o acordo tão cedo na época visa precisamente fazer um bom planeamento da transição, pôr o Viana já a par provavelmente de muitos assuntos e o Viana podendo fazer já o mesmo do lado do Sporting, sabendo que, por exemplo, não estará na próxima temporada, pode passar já a pasta a alguém que internamente, ou até alguém que possa surgir, já vamos falar disso, na estrutura do clube, entrar já para preparar a sua sucessão. Portanto, eu diria que o timing é bastante bom em termos de planeamento. Agora, para os adeptos, nunca é bom perceber que, em paralelo com uma época tão importante para o Sporting, está a decorrer um desfoque, digamos assim, das funções de um dos principais elementos, ou se calhar até mais do que um, mas agora falamos precisamente de Hugo Viana, que depois pode arrastar outros elementos, mas o desfoque de Hugo Viana desta temporada, que eu acredito que não vai acontecer porque será um profissional dedicado até ao fim, mas os adeptos ficam sempre com esta sensação e nesse sentido a notícia não vem num bom timing. Pedro, eu penso que tu tocaste num aspecto bastante importante nesta questão da sucessão de Hugo Viana, isto tendo em conta uma eventual saída, não é? Sabemos da importância que ele tem tido no projeto de Frederico Varandas. Há já aqui algum nome apontado à sucessão? Como é que se pode olhar para esta questão da continuidade do projeto? É sempre um lugar que, sendo um lugar sombra numa estrutura de futebol, não estando tão à vista dos adeptos, dos jornalistas, este trabalho do que é um diretor desportivo, é sempre muito difícil nós termos logo na mente um nome de sucessão. Como, por exemplo, acontece com os treinadores. Quando um treinador é apontado à saída, vários perfis da forma como o clube gosta de trabalhar, da forma como o clube gosta de jogar, que os jogadores têm, conseguimos logo desenhar um perfil de treinador que possa encaixar, até mais do que um. No lugar de diretor desportivo é mais difícil porque nós não conhecemos bem o trabalho de bastidores do que é um diretor desportivo. Agora, até as notícias que saíram no dia de hoje, em que o Sporting faz um amigável nesta sexta-feira, e o Neto, ex-jogador, que não terminou oficialmente a carreira, mas sabemos que não quis aceitar alguns projetos porque já não se sentia se calhar tão atraído por alguns projetos que surgiram, estará aqui em forma de quase
de encaminhar a sua carreira para terminar, porque não começou a época em nenhum clube, poderá ser a sucessão perfeita de Hugo Viana. Claro que é um perfil diferente, não há dois Hugo Viana, e portanto será sempre entregar a pasta na mão de alguém que pode sempre apontar que não terá experiência no cargo, mas já tem muita experiência no futebol, é um jogador jovem que sente o Sporting, que saiu do Sporting pela porta grande, que conhece extremamente bem o projeto de Ruben Amorim e todas estas bases que estão por trás do sucesso do Hugo Viana de Ruben Amorim, e portanto é um nome que eu diria que é lógico ser apontado como o sucessor. Não sei se o Sporting nesta altura não precisaria de alguém já com outro tipo de conhecimentos, de contactos no mercado, mas até aqui o timing pode ser bom. O Hugo Viana tem um ano inteiro, uma temporada inteira para lhe dar quase um curso intensivo e lhe passar todas as bases do projeto Sporting para as mãos. Portanto, eu diria que o Neto é um nome que faz sentido, que surgiu já como especulação nas primeiras horas depois da notícia, surgiu na academia a ver o jogo amigável que o Sporting fez nesta pausa de seleções e, portanto, seria uma sucessão excelente para o Sporting no sentido do timing, de ser alguém de dentro da casa a suceder. Se quisermos especular um bocadinho para fora, olhando, quase fazendo aqui um paralelismo com o mercado de treinadores e jogadores, vendo quem está a fazer um bom trabalho fora dos grandes, podemos nos esticar, podemos arriscar, e há aqui, por exemplo, um clube como o Famalicão, que tem agora um presidente da SAD, como o Miguel Ribeiro, que tem feito um trabalho brilhante à frente de um clube em grande crescimento. O diretor desportivo não é Miguel Ribeiro, ele é já presidente da SAD, portanto já está bem mais acima do que essa responsabilidade do diretor desportivo. O diretor desportivo é André Vilas-Boas. E, por exemplo, há aqui estes projetos que podem ser um bocadinho referência para o Sporting para encontrar o próximo Hugo Viana. Se eu tivesse que arriscar, acho que Frederico Varandas vai olhar para alguém da sua confiança e alguém que possa fazer crescer no cargo, como foi o cargo de Hugo Viana, que a única experiência que tinha antes era ser diretor desportivo do Belenenses. Pedro, e porque é que o Manchester City, uma equipa tremendamente titulada, com grande capacidade de investimento, decide olhar para Hugo Viana? Vamos por partes. Primeiro, Bergstein, porque ele vai sair e é um homem que tem aqui um perfil muito interessante e muito específico. A única experiência que ele tinha também, entre aspas, era, além de jogador, obviamente, era como diretor desportivo do grande Barcelona da última década. Desde 2003 até à era Guardiola, foi ele o diretor desportivo do Barcelona. Depois transita para o Manchester City, traz Guardiola e esteve 12 anos à frente do clube como diretor desportivo. Ele já queria ter saído aos 55 anos, era a sua meta, mas porque estava tão enraizado no clube, convenceram-no a ficar mais 5 e vai sair no número redondo de 60 anos de idade, em acordo com a estrutura, com todo o sucesso que se conhece e também com toda a amizade que é conhecida com Pep Guardiola. Pep Guardiola já assumiu que só foi para o Manchester City, ou praticamente a grande razão para ter ido foi porque confia, é amigo de Bergstein, que constrói este legado espetacular no City. A haver uma passagem de testemunho, podemos aqui começar a especular porque da escolha do Hugo Viana, porque não faltariam, com certeza, perfis apontados ao Manchester City. Há aqui um dado curioso de Hugo Viana que pode ajudar a começar as bases deste namoro. É que o Hugo Viana jogou em Inglaterra, jogou em Espanha também, portanto, dois mercados importantes para o clube e para Guardiola, conhece-os, e depois também jogou nos Emirados Árabes, que é o país dos donos do clube do Manchester City. Portanto, conhece as três realidades, conhece as línguas também, conhece as culturas e portanto, aqui um dos pontos que eu coloco a favor do Hugo Viana. O outro ponto, e acho que o mais importante, é o facto e a Inglaterra tem valorizado muito isso, Hugo Viana e Ruben Amorim. Primeiro, a relação entre treinador e jogador, a juventude do Hugo Viana, a frescura que traz, o conhecimento que tem perfeito entre a relação de jogador e treinador, e é uma das coisas que nos apontam do grande trabalho de Hugo Viana no Sporting, é a sua relação entre estrutura e jogadores. É ele que faz esta ponte e fala muito bem feita, é alguém que domina perfeitamente os dois ambientes e consegue fazer esta ponte perfeitamente. O Guardiola valoriza muito isso, a relação de confiança que terá com Bergstein, quer alguém também desse perfil. E depois a Inglaterra aponta muito isso, era o que eu ia dizer, os nomes que o Sporting lançou para o mercado e que poderá vir a lançar para mercados como os ingleses. Por exemplo, Mateus Nunes foi alguém que Pep Guardiola elogiou já na altura que jogou aqui frente ao Sporting na Liga dos Campeões, há 2-3 temporadas, e que acabou por contratar. Depois, Bruno Fernandes, já
passou nesta transição de direções no Sporting ainda pelas mãos do Viana, Ugarte, que foi jogar para a Inglaterra agora, Pedro Porro, que foi jogar também pela Inglaterra, obviamente Gyökeres, Diomande, Hjulmand, Gonçalo Inácio, Edwards, têm sido nomes, o Edwards já veio da Inglaterra, mas têm sido nomes apontados muito ao mercado inglês, e depois agora Kenda e Arder, que foi um jogador que não escolheu ir para a Inglaterra para jogar no Sporting, precisamente nesta jogada de gênio que Ruben Amorim disse que foi muito por culpa de Diogo Viana. E, portanto, todas estas movimentações do mercado, os jovens que o Sporting tem conseguido contratar, a antecipação no mercado, o conhecimento de mercados emergentes e de jogadores jovens, penso que aí é a grande vantagem que o Viana terá perante outros grandes nomes, que terão surgido, obviamente, na lista do poderoso Manchester City e que lhe dão esta vantagem e, provavelmente, até lhe darão este novo projeto para as mãos, como já se avança que estará fechado. Pedro, e só mesmo para terminar, já foste falando um bocadinho desta questão da eventual saída de Ruben Amorim, tendo em conta que o Viana pode ir para o Manchester City. Pergunto-te se realmente Ruben Amorim passa a ser a opção número 1 para substituir Guardiola, até porque tivemos Bruno Fernandes agora na conferência da seleção a dizer que realmente Ruben Amorim está preparado para dar o salto. Sim, eu acho que Ruben Amorim estará preparado, ninguém tem dúvidas, que Ruben Amorim será um treinador de sucesso, agarre que projeto agarrar, e que Ruben Amorim está feito para uma Premier League, também acho que não há dúvidas nenhumas. De resto, o ano passado esteve perto de acontecer, tanto com o Liverpool como com o West Ham, ou pelo menos houve esses rumores, houve inclusive reuniões assumidas, sobretudo com o West Ham, e que Ruben Amorim está feito para esses voos. O Bruno Fernandes acabou de o atestar, que será um treinador que vai dar o salto a qualquer momento. Eu acho que isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Muitas vezes a carreira dos treinadores depende de que lugares é que ficam disponíveis nos timings em que terminam contratos, ou que clubes estão disponíveis a pagar para um treinador com contrato, e da dança das cadeiras dos treinadores que acontece durante a temporada. Estamos perante um cenário perfeito, diria, para o Ruben Amorim, porque obviamente que ele estará focado no Sporting, em ganhar no Sporting, não tenho dúvidas que é o grande candidato a ganhar títulos em Portugal esta temporada. Do outro lado, o Viana assumindo a pasta do Manchester City, Pep Guardiola termina contrato no verão de 2025, portanto, no final desta temporada. Saindo Pep Guardiola, porque ainda não se falou da renovação de contrato, o clube espera ainda por esta transição de diretor desportivo para perceber qual é o rumo a tomar. Eu acho que Guardiola não querendo ficar, porque é provável que o faça, Ruben Amorim diria que é o candidato número 1, pela confiança que tem Diogo Viana, pelo prestígio que construiu nacional e internacionalmente nestas últimas 4 temporadas, será, diria, um dos grandes candidatos aí para o Manchester City. O resto será tudo especulação. Agora que o Ruben Amorim caberá num City, diria que sim. Que o Viana o quereria ter no City, também diria que sim. E se o City for inteligente, perceberá que há muitas vantagens em ter alguém que tem muito boa relação com o diretor desportivo e que tem a juventude, a qualidade de Ruben Amorim também nos seus quadros. Agora, não faltarão candidatos e haverá muitos interessados e grandes treinadores que não se importarão de todo de treinar o Manchester City, e tudo o que se converse daqui para a frente será especulação, e tenho a certeza que o Sporting também não vai colocar nenhuma pressão em cima de Amorim e o Viana, não confirmando, especularia eu agora, não confirmando esta notícia nos próximos meses, porque quererá os dois, se calhar, maiores ativos da estrutura sportinguista focados numa temporada que é extremamente importante. Um detalhe também é a questão dos tribunais que o Manchester City vai enfrentar. Ainda não é conhecida a decisão, são 115 acusações, mais de 110 acusações de falta de fair play financeiro. É um processo que se vai arrastar ainda por muito tempo. Isto poderá ser um detalhe importante se houver uma decisão entretanto, porque o City pode levar algum castigo, ou então não. Como tem sido noticiado nos últimos dias, o City tem ganho alguns processos já contra a Premier League, mas são processos acessórios a este processo principal, que é o das acusações, se há ou não falta de fair play financeiro nos últimos anos do City, em alguns contratos que fez. Poderá ser um pormenor importante, mas isto já no planeamento das futuras épocas, porque poderia acontecer no extremo o Viana entrar no Manchester City e ver o projeto completamente mudado por sanções que possa vir a sofrer, ou então não, e o City, se ganhar estes processos que estão ainda em tribunal, continuará a ser o todo-poderoso do futebol europeu. Vamos ver.